Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Foi uma peculiaridade do grande apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que seu ensino fosse continuamente direcionado ao coração dos homens. Outros professores contentaram-se com a reforma moral exterior, mas ele procurou a fonte de todo mal, para poder purificar a fonte de onde provém todos os pensamentos, palavras e ações pecaminosas. Ele insistiu repetidas vezes que até que o coração fosse puro, a vida nunca seria limpa. O memorável Sermão da Montanha, do qual nosso texto foi extraído, começa com a bênção: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois Cristo estava lidando com o espírito dos homens, com sua natureza interior e espiritual. Ele fez isso mais ou menos em todas as bem-aventuranças, e esta atinge bem o centro do alvo quando ele diz: não, bem-aventurados os puros na linguagem ou os puros na ação, muito menos, bem-aventurados os puros nas cerimônias ou nas roupas ou na comida, mas bem-aventurados os puros de coração. Ó amado, qualquer que seja chamada religião, que possa reconhecer como seu adepto um homem cujo coração é impuro, a religião de Jesus Cristo não fará. Sua mensagem para todos os homens ainda é: vocês devem nascer de novo. Isto é, a natureza interior deve ser divinamente renovada. Caso contrário, você não poderá entrar ou mesmo ver aquele reino de Deus que Cristo veio estabelecer neste mundo. Se suas ações parecerem puras, mas se o motivo por trás dessas ações for impuro, isso anulará todas elas. Se a sua linguagem for casta, mas se o seu coração estiver se deleitando com imaginações ambiciosas, você estará diante de Deus não de acordo com suas palavras, mas de acordo com seus desejos, de acordo com o conjunto da corrente de suas afeições, seus verdadeiros gostos e desgostos. Você será julgado por ele. Pureza externa é tudo o que o homem pede de nossas mãos, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. E as promessas e bênçãos do pacto da graça pertencem àqueles que são purificados de coração, e para ninguém além disso. Ao falar sobre o nosso texto, quero mostrar-lhe primeiro que a impureza do coração é a causa da cegueira espiritual, e em segundo lugar, que a purificação do coração nos permite uma visão mais gloriosa. Os puros de coração verão a Deus. Então, terei que lhe mostrar em terceiro lugar que a purificação do coração é uma operação divina que não pode ser realizada por nós mesmos ou por qualquer método humano, mas deve ser realizada por aquele que é o 3 vezes santo, Deus Senhor de Sabaote. Primeiro, então, devo observar que a impureza do coração é a causa da cegueira espiritual, a causa de uma grande parte, se não de toda ela. Um homem que está embriagado não consegue ver claramente. A sua visão é muitas vezes distorcida ou duplicada. E há outros copos, além daqueles que intoxicam, que impedem o olho mental de ter uma visão clara. E aquele que uma vez bebeu profundamente desses copos ficará espiritualmente cego. E outros, na proporção em que absolverem as bebidas nocivas, serão incapazes de ver ao longe. E existem belezas morais e horrores imorais que certos homens não podem ver porque são impuros de coração. Tomemos, por exemplo, o homem avarento, e você logo verá que não há outro pó que segue tão completamente quanto o pó de ouro. Há um comércio que muitos consideram ruim de cima a baixo, mas se for lucrativo para o homem que o pratica, e ele tiver uma disposição gananciosa, será quase impossível convencê-lo de que é um comércio maligno. Você geralmente descobrirá que o homem ambicioso e cobiçoso não vê encanto na generosidade. Ele pensa que o homem liberal, se não for realmente um tolo, é tão próximo de um que poderia facilmente ser confundido com um. Ele próprio admira aquilo que pode ser mais facilmente compreendido, e quanto mais puder garantir, mais satisfeito ficará. A esfola de pedras e a opressão dos pobres são ocupações que lhe agradam. Se ele executou um truque sujo no qual sacrificou todos os princípios de honra, mas se isso resultou em sua própria vantagem, ele disse para si mesmo: esse foi um golpe inteligente.
E se ele se encontrasse com outro de sua própria espécie, ele e seus companheiros ririam da transação e diriam como a haviam feito lindamente. Seria inútil para mim tentar argumentar com um homem avarento e mostrar-lhe a beleza da liberdade. E por outro lado, não deveria pensar em perder meu tempo tentando obter dele uma opinião justa quanto à justiça, de qualquer coisa que ele saiba ser remunerada. Vocês sabem que há alguns anos houve uma grande luta nos Estados Unidos sobre a questão da escravidão. Quem foram os cavalheiros da Inglaterra que ficaram do lado dos proprietários de escravos? Ora, principalmente homens de Liverpool, que o fizeram porque a escravidão os remunerava. Se não tivesse feito isso, eles o teriam condenado, e ouso dizer que aqueles de nós que o condenaram o fizeram ainda, mas prontamente porque não nos pagou. Os homens podem ver muito claramente onde não há nada a perder de qualquer maneira, mas se for uma questão de ganho, sendo o coração impuro, os olhos não podem ver direito. Há inúmeras coisas que o homem não pode ver se tiver um soberano sobre cada um dos seus olhos. Então ele não pode nem ver o sol. Se mantiver o ouro sobre os olhos, ficará cego. Os puros de coração podem ver, mas quando a cobiça entra no coração, todos os olhos truvos os cegos. Tome outro pecado, o pecado da opressão. Há homens que nos dizem que, na sua opinião, as pessoas que ocupam as posições mais elevadas da vida são a própria beleza e glória da nação, e que os pobres devem ser mantidos nos seus devidos lugares, porque foram criados com o propósito de que a nobreza pudesse ser sustentada em sua posição exaltada e que outras pessoas altamente respeitáveis também pudessem reunir para si qualquer quantidade de riqueza. Quanto à ideia de os homens quererem mais dinheiro pelos seus serviços, não deveria ser encorajada nem por um momento. É o que dizem estes senhores. E se a pobre costureira trabalha e passa fome com os poucos centavos que consegue ganhar, você não deve dizer uma palavra sobre isso. E existem as leis da economia política que regem todos esses casos. Então ela deve ser moída entre as rodas que abundam nesta era de máquinas. Ninguém deveria interferir no assunto. É claro que um opressor não pode ou não quer que o mal da opressão. Se você apresentar a ele um caso de injustiça tão evidente quanto o nariz em seu rosto, ele não poderá vê-lo, porque sempre esteve sob a ilusão de que foi enviado ao mundo com um chicote na mão para expulsar outras pessoas. Sobre ele é o único grande alguém, e as outras pessoas são pobres ninguéms, apenas adequados para rastejar sobre suas pernas enormes e pedir humildemente sua licença para viver. Desta forma, a opressão, se atingir o coração, cega completamente os olhos e perverte o julgamento do opressor. A mesma observação é verdadeira em relação à lascívia. Muitas vezes tenho notado quando os homens criticaram a religião, injuriaram a santa palavra de Deus, e suas vidas foram impuras. Raramente ou nunca. Eu conheci com um caso em que meu julgamento me enganou com relação à vida de homens que falaram contra as coisas sagradas. Lembro-me de pregar uma vez numa cidade do interior, perto da época da colheita, e ao comentar sobre o fato de que alguns agricultores não deixavam os pobres colherem o que colhem em seus campos, eu disse que achava que havia alguns que eram tão maus que, se pudessem varrer seus campos com um pequeno pente de dentes, fariam. Então, um fazendeiro marchou ruidosamente para fora do local, muito ressentido, e quando lhe perguntaram por que estava tão furioso, ele respondeu com a maior simplicidade: porque eu sempre varro meus campos 2 vezes. É claro que ele não conseguia sentir nenhum prazer especial em cuidar dos pobres, nem podia submeter-se com boa consciência à repreensão que lhe chegava tão claramente. E quando os homens falam contra o Evangelho, é quase sempre porque o Evangelho fala contra eles. O Evangelho descobriu-os, acusou da culpa de seus pecados e prendeu-os. Chegou até eles como um policial com sua lanterna escura e apontou o alvo para sua iniquidade. E é por isso que eles estão tão indignados. Eles não viveriam como estão se pudessem ver a si mesmo como Deus os vê. Eles não seriam capazes de continuar em sua imundice, corrompendo os outros bem como arruinando a si mesmo, se pudessem realmente ver. E à medida que essas coisas más entram no coração, certamente cegarão os olhos,
A mesma coisa pode ser dita em relação à verdade espiritual, bem como à verdade moral. Frequentemente encontramos pessoas que dizem não poder compreender o Evangelho de Cristo. No fundo, em 9 entre 10 casos, acredito que é o pecado deles que os impede de compreendê-lo. Por exemplo, na última noite do Dia do Senhor, que veja o sermão de número 3154 sobre a tolerância de Deus, tentei pregar para você sobre as reivindicações de Deus e procurei mostrar-lhe o direito que ele tem sobre nós. E pode ter havido alguns dos meus ouvintes que disseram: não reconhecemos as reivindicações de Deus para nós. Se algum de vocês fala assim, é porque seu coração não está correto aos olhos de Deus. Pois se você fosse capaz de julgar com justiça, você veria que as reivindicações mais elevadas em todo o mundo são aquelas do Criador sobre sua criatura. E você diria imediatamente: eu reconheço que aquele que criou tem o direito de governar, que é ao mesmo tempo maior e melhor, e que ele deveria ser o legislador que é infalivelmente sábio e justo, e sempre gentil e bom. Quando os homens praticamente dizem: não enganaríamos ou roubaríamos nossos semelhantes, mas quanto a Deus, que importa como o tratamos? A razão é que eles são injustos de coração, e a sua chamada justiça para com seus semelhantes é apenas porque o seu lema é a honestidade, é a melhor política, e eles não são realmente justos de coração. Caso contrário, admitiriam imediatamente as reivindicações justas do Altíssimo. A grande doutrina central da expiação nunca poderá ser plenamente apreciada até que o coração do homem seja retificado. Você provavelmente já ouviu comentários como estes: não vejo por que deveria haver qualquer recompensa a Deus pelo pecado, porque ele não poderia perdoar a transgressão imediatamente e acabar com ela. Que necessidade há de um sacrifício substitutivo? Ah, Senhor, se você alguma vez tivesse sentido o peso do pecado em sua consciência, se você alguma vez tivesse aprendido a detestar o próprio pensamento do mal, se você tivesse ficado com o coração partido por ter sido tão terrivelmente contaminado pelo pecado, você sentiria que a expiação não foi apenas exigido por Deus, mas que também foi exigido pelo seu próprio senso de justiça. E em vez de se rebelar contra a doutrina do sacrifício vicário, você abriria seu coração para isso e clamaria: é exatamente disso que eu preciso. As pessoas de coração mais puro que já viveram são aquelas que se regozijaram ao ver a justa lei de Deus vindicada e magnificada pela morte de Cristo na cruz, como substituto de todos os que nele creem, de modo que, embora a misericórdia de Deus seja manifestada em incomparável majestade, intensa sente-se satisfação de que poderia haver um caminho de reconciliação, pela qual cada atributo de Deus deveria derivar honra e glória, e ainda assim os pobres pecadores perdidos deveriam ser elevados à posição elevada e honrosa de filhos de Deus. O puro de coração não vê dificuldades na expiação. Todas as dificuldades relativas a elas surgem da falta de pureza ali. O mesmo pode ser dito igualmente importante verdade da regeneração. Os impuros de coração não conseguem ver nenhuma necessidade de nascer de novo. Eles dizem: admitimos que não somos exatamente tudo o que deveríamos ser, mas podemos facilmente ficar bem. Quanto à conversa sobre uma nova criação, não vemos necessidade disso. Temos alguns erros que serão corrigidos pela experiência. E houve alguns erros na vida que acreditamos que poderão ser tolerados por futura vigilância e cuidado. Mas se o coração do homem não renovado fosse puro, ele veria que sua natureza tem sido uma coisa má desde o início. E ele perceberia que os pensamentos do mal surgem em nós tão naturalmente quanto as faíscas de um fogo. E ele sentiria que seria terrível que uma natureza como essa permanecesse inalterada. Ele veria dentro de seu coração ciúmes, assassinatos, rebeliões e males de todo tipo. Seu coração clamaria para ser libertado de si mesmo, mas só porque o seu coração é impuro, ele não vê a sua própria impureza, e não confessa e não confessará a sua necessidade de ser feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas quanto a você que é puro de coração, o que pensa agora de sua velha natureza? Não é o fardo pesado que você carrega continuamente consigo? A praga do seu coração não é a pior praga debaixo do céu?
Você não sente que a própria tendência ao pecado é uma tristeza constante para você, e que se você pudesse se livrar dela completamente, seu céu teria começado abaixo? Portanto, são os puros de coração que veem a doutrina da regeneração, e aqueles que não a veem porque são impuros de coração. A mesma observação é verdadeira em relação ao caráter glorioso de nosso abençoado Senhor e Mestre, Jesus Cristo. Quem já encontrou defeito nisso, exceto os homens com olho de morcego? Houve homens não convertidos que ficaram impressionados com a beleza e a pureza da vida de Cristo, mas os puros de coração estão apaixonados por ela. Eles sentem que é mais do que uma vida humana, que é divina e que o próprio Deus é revelado na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Se alguém não vê que o Senhor Jesus Cristo é tão superlativamente amável, é porque ele próprio não está purificado de coração, pois se o fosse, reconheceria nele o espelho de toda a perfeição, se regozijaria em reverenciá-lo. Mas, infelizmente, ainda é verdade que assim como acontece com as questões morais, o mesmo acontece com as coisas espirituais. E, portanto, as grandes verdades do Evangelho não podem ser percebidas por aquele cujo coração é impuro. Existe uma forma de impureza que, além de todas as outras, parece cegar os olhos para a verdade espiritual, e essa forma é a duplicidade de coração. O homem simplório, honesto, sincero, infantil, é o homem que entra no reino dos céus quando a porta lhe é aberta. As coisas do reino estão escondidas dos indecisos e dos enganosos, mas são claramente reveladas aos pequeninos na graça. As pessoas simples e transparentes que usam o coração na manga, é certo que o hipócrita nunca verá Deus enquanto continuar na sua hipocrisia. Na verdade, ele é tão cego que não consegue ver nada, certamente não consegue ver a si mesmo como realmente é aos olhos de Deus. O homem que está bastante satisfeito com um homem de cristão, sem a vida de cristão, nunca verá Deus nem coisa alguma, até que seus olhos sejam divinamente abertos. O que importa para alguém qual é a sua opinião sobre qualquer assunto? Não deveríamos nos importar em receber elogios do homem que tem a mente dividida e que é praticamente um mentiroso, pois embora ele seja uma coisa em seu coração, ele se esforça para se passar por outra coisa em sua vida. O formalismo também nunca verá Deus, pois o formalismo sempre olha para a casca e nunca chega ao cerne. O formalismo lambe os ossos, mas nunca chega à medula. Ele acumula para si cerimônias, a maioria de sua própria invenção, e quando as atende se gaba de tudo que está bem, embora o próprio coração ainda deseje o pecado. A casa da viúva está sendo devorada mesmo no momento em que o fariseu faz longas orações na sinagoga ou nas esquinas das ruas. Tal homem não pode ver Deus. Existe um tipo de leitura das Escrituras que nunca levará um homem a ver Deus. Ele abre a Bíblia não para ver o que há lá, mas para ver o que pode encontrar para apoiar seus próprios pontos de vista e opinião. Se os textos que ele deseja não estiverem lá, ele distorcerá os outros até que de uma forma ou de outra os coloque do seu lado. Mas ele só acreditará na medida em que concordar com suas próprias noções preconcebidas. Ele gostaria de moldar a Bíblia como um bolo de cera, no formato que lhe agrada. Então, é claro, ele não pode ver a verdade e não quer vê-la. O homem astuto também nunca vê Deus. Não tenho tanto medo por nenhum homem quanto pelo astuto. O homem cuja estrela guia é a política. Tenho visto marinheiros rudes convertidos a Deus, e blasfemadores, prostitutas e grandes pecadores de quase todos os tipos trazidos ao Salvador e salvos por sua graça. E muitas vezes eles disseram a verdade honesta sobre os seus pecados e deixaram escapar a triste verdade em todas as maneiras. E quando eles se converteram, muitas vezes pensei que eles eram como a boa terra de que nosso Salvador falou, com um coração honesto e bom, apesar de toda sua maldade. Mas quanto aos homens de natureza serpentina, que dizem a você quando você fala com eles sobre religião, sim, mas sem querer dizer isso de forma alguma, os homens em quem nunca se deve confiar, o Senhor língua suave, o Senhor enfrentando os dois lados, o Senhor Briswendes, o Senhor fala justa e toda essa classe de pessoas, o próprio Deus parece nunca fazer nada além de deixá-los em paz. E até onde vai minha observação,
Sua graça raramente parece chegar a esses homens da mente dividida, instáveis em todos seus caminhos. Estas são as pessoas que nunca veem Deus. Foi observado por um excelente escritor que Nosso Senhor provavelmente aludiu a esse fato nos versículos que formam nosso texto. Nos países orientais, o rei raramente é visto. Ele vive aposentado e conseguir uma entrevista com ele é muito difícil. E há todos os tipos de conspirações, planos e intrigas, e talvez o uso de influência clandestina. E dessa forma, o homem pode finalmente conseguir ver o rei. Mas Jesus Cristo diz: na verdade, essa não é a maneira de ver a Deus. Ninguém chega até ele por meio de astúcia, conspiração, planejamento e intrigas, a não ser o homem de mente simples que vai humildemente até ele, assim como ele é, e diz: meu Deus, desejo ver-te. Eu sou culpado e confesso meu pecado, e imploro a ti pelo amor de seu querido filho, que o perdoe. É aquele que vê Deus. Acho que há alguns cristãos que nunca veem a Deus tão bem quanto outros. E quero dizer, há alguns irmãos que pela sua constituição peculiar, parecem naturalmente ter um espírito questionador. Eles geralmente ficam confusos sobre algum ponto doutrinário ou outro, e seu tempo é gasto principalmente respondendo objeções e removendo dúvidas. Talvez alguma pobre e humilde camponesa está sentada no corredor e que sabe, como diz Cowper, nada mais do que a sua Bíblia é verdadeira, e que Deus sempre cumpre suas promessas, que vê muito mais Deus do que o irmão erudito e questionador, que se irrita com perguntas tolas sem lucro. Lembro-me de contar-lhes sobre um ministro que, ao visitar uma mulher doente, desejou deixar-lhe um texto para sua meditação privada. Então, abrindo a velha Bíblia dela, ele se voltou para uma certa passagem, que descobriu que ela havia marcado com a letra P. O que significa esse P, minha irmã? Ele perguntou. Isso significa precioso, Senhor. Achei esse texto muito precioso para minha alma, em mais de uma ocasião especial. Procurou outra promessa e encontrou na margem T e P. O que significa essas letras, minha boa irmã? Eles querem dizer testado e aprovado, pois eu tentei essa promessa em minha maior angústia e provei que era verdadeira. Então coloquei essa marca para que da próxima vez que estivesse em apuros, pudesse ter certeza de que aquela promessa ainda era verdadeira. A Bíblia está repleta desse T e P, geração após geração de crentes que testaram as promessas de Deus e provaram que são verdadeiras. Segundo, nossa segunda observação foi que a purificação do coração nos admite a uma visão mais gloriosa. Os puros de coração verão a Deus. O que significa? Significa muitas coisas, mencionarei brevemente alguns deles. Primeiro, o homem cujo coração é puro poderá ver Deus na natureza. Quando seu coração estiver limpo, ele ouvirá os passos de Deus em todos os lugares do jardim da terra, na viração do dia. Ele ouvirá a voz de Deus na tempestade, soando em repique após repique, desde o topo das montanhas. Ele verá o Senhor caminhando sobre as grandes e poderosas águas, ou verá em cada folha que tremula ao vento. Uma vez que o coração estava certo, Deus poderá ser visto em todos os lugares. Para um coração impuro, Deus não pode ser visto em lugar nenhum, mas para um coração puro, Deus pode ser visto em todos os lugares. Nas cavernas mais profundas do mar, no deserto solitário, em cada estrela que brilha na testa da meia-noite. Além disso, os puros de coração veem Deus nas Escrituras. Mentes impuras não conseguem ver nenhum traço de Deus nelas. Eles veem razões para duvidar se Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus. Duvidam da canonicidade do Evangelho segundo João. Isso é tudo que vem na Bíblia. Mas os puros de coração veem Deus em cada página deste bendito livro. Ao lê-lo, com devoção e coração, eles bendizem ao Senhor por ele ter se agradado tão graciosamente de revelar-se a eles por seu Espírito, e por ele ter lhe dado a oportunidade e o desejo de desfrutar a revelação de sua santa vontade. Além disso, os puros de coração veem Deus em sua igreja. Os impuros de coração não conseguem vê-lo ali. Para eles, a igreja de Deus nada mais é do que um conglomerado de seitas divididas, e olhando para essas seitas, ele não consegue ver nada além de falhas, fracassos, imperfeições.
Deve-se sempre lembrar que cada homem vê aquilo que está de acordo com sua própria natureza. Quando o abutre voa alto no céu, ele vê a carniça onde quer que ele esteja. E quando a pomba com as asas pranteadas sobe até o azul, ela vê o milho limpo e peneirado onde quer que esteja. O leão vê sua presa na floresta, e o cordeiro vê sua comida no prado gramado. Os corações impuros veem pouco ou nada de bom entre o povo de Deus, mas os puros de coração veem Deus em sua igreja e se alegram em encontrá-lo lá. Mas ver Deus significa muito mais do que perceber traços dele na natureza, nas escrituras e em sua igreja. Significa que os puros de coração começam a discernir algo do verdadeiro caráter de Deus. E qualquer homem que seja pego por uma tempestade e que ouça o estrondo do trovão e veja a destruição que os relâmpagos causam, percebe que Deus é poderoso. Se ele não for tão tolo a ponto de ser ateu, ele dirá: quão terrível é esse Deus do relâmpago e do trovão. Mas perceber que Deus é eternamente justo e ainda assim infinitamente eterno, e que ele é severamente severo e ainda assim imensamente gracioso, e ver os vários atributos da divindade, todos se misturando uns com os outros, à medida que as cores dos arco-íris formam um todo harmonioso e belo. Isso é reservado para o homem cujos olhos foram primeiro lavados no sangue de Jesus, e depois ungido com colírio celestial pelo Espírito Santo. Somente um homem assim vê que Deus é sempre e totalmente bom, e que o admira sobre todos os aspectos, vendo que todos os seus atributos estão lindamente combinados e equilibrados, e que cada um derrama esplendor adicional sobre todos os demais. Os puros de coração verão a Deus nesse sentido, pois apreciarão seus atributos e compreenderão seu caráter, como os ímpios nunca conseguirão. Mas mais do que isso, eles serão admitidos em sua comunhão. Quando você ouve algumas pessoas falarem sobre não haver Deus, nem coisas espirituais, e assim por diante, você não precisa ficar nem um pouco preocupado com o que elas dizem, pois elas não estão em posição de garantir que falem sobre o assunto. Por exemplo, um homem ímpio diz: não acredito que exista um Deus, pois nunca o vi. Não duvido da verdade do que você diz. Mas quando lhe digo que o vi, você não tem mais direito de duvidar da minha palavra do que eu tenho de duvidar da sua. Um dia, na mesa de jantar de um hotel, eu estava conversando com um irmão ministro sobre certas coisas espirituais, quando o cavalheiro que estava sentado à nossa frente, que tinha um guardanapo debaixo do queixo e um rosto que indicava seu gosto por vinho, fez esta observação: estou neste mundo há 70 anos e nunca tive consciência de nada espiritual. Não dizemos o que pensávamos, mas pensamos que era muito provável que o que ele disse fosse perfeitamente verdade, e há muito mais pessoas no mundo que poderiam dizer o mesmo que ele. Mas isso apenas provou que ele não estava consciente de nada espiritual, não que outros não estivessem consciência disso. Existem muitas outras pessoas que podem dizer: estamos conscientes das coisas espirituais. Fomos, pela presença de Deus entre nós, movidos e curvados e levados adiante, e abatidos, e então elevados à alegria, felicidade e paz. E nossas experiências são como fenômenos verdadeiros, pelo menos para nós, como qualquer fenômeno sobre o céu. E não devemos ser derrotados em nossas crenças, pois elas são apoiadas por inúmeras experiências indubitáveis. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo habitará à sombra do Todo-Poderoso. Mas não existe tal lugar secreto, diz alguém, e não existe tal sombra. Como você sabe disso? Se alguém vier e disser: ah, mas eu estou morando naquele lugar secreto e sobre aquela sombra, o que você dirá a ele? Você pode chamá-lo de tolo se quiser, mas isso não prova que ele o seja, embora possa provar que você o é, pois ele é um homem tão honesto quanto você e tão digno de ser acreditado quanto você. Há alguns anos, um advogado na América assistiu a uma reunião religiosa, onde ouviu cerca de uma dúzia de pessoas relatarem a sua experiência cristã. Ele sentou-se com lápis na mão e anotou as evidências à medida que se apresentavam. Por fim, ele disse para si mesmo: se eu tivesse um caso em tribunal, gostaria de ter essas pessoas no banco das testemunhas,
pois sentiria que se tivesse as provas delas do meu lado, ganharia o caso. Então ele pensou: bem, eu ridicularizei essas pessoas como fanáticas, mas gostaria de ter provas no tribunal sobre outros assuntos. Ele não tem nada a ganhar com o que dizem, por isso devo acreditar que o que dizem é verdade. E o advogado era bastante simples, ou melhor, sábio o suficiente, e puro o suficiente de coração para encarar o assunto corretamente. E assim, ele também passou a ver a verdade e a ver Deus. Muitos de nós poderíamos testemunhar, se este fosse o momento para fazê-lo, que existe comunhão com Deus mesmo aqui na terra, mas os homens só podem desfrutá-la na proporção em que abandonaram o amor ao pecado. Eles não podem falar com Deus depois de terem falado coisas obscenas. Eles não podem falar com Deus como um homem fala com seu amigo, se estiverem acostumados a encontrar companheiros benéficos na cervejaria e se deleitarem em misturar-se com os ímpios que ali se reúnem. Os puros de coração podem ver a Deus e realmente vê-lo, não com os olhos natural, e longe de nós estar uma ideia tão carnal como esta, mas com seu olho espiritual interior, eles veem o grande Deus que é Espírito, e eles têm espírito mais comunhão muito real com o Altíssimo. A expressão, eles verão a Deus, pode significar outra coisa. Como já disse, aqueles que viam os monarcas orientais eram geralmente considerados pessoas altamente privilegiadas. Havia certos ministros de Estado que tinham o direito de entrar e ver o rei sempre que quisessem, e os puros de coração têm esse direito dado a eles de entrar e ver seu rei em todos os momentos. Em Cristo Jesus, eles têm ousadia e acesso com confiança para chegar ao trono da graça celestial. Sendo purificados pelo precioso sangue de Jesus, eles se tornaram ministros, isto é, servos de Deus, e ele os emprega como seus embaixadores e os envia em tarefas elevadas e honrosas para ele. E eles podem vê-lo sempre que seus negócios, pois ele lhe dá o direito de uma audiência com ele. Por último, chegará o tempo em que aqueles que assim viram Deus na terra o verão face a face no céu. Oh, o esplendor dessa visão! É inútil para mim tentar falar sobre isso. Possivelmente dentro de uma semana, alguns de nós saberemos mais sobre isso do que todos os teólogos da terra poderiam nos dizer. É apenas um fino véu que nos separa do mundo da glória. Pode ser rasgado a qualquer momento e então, imediatamente, longe de um mundo de tristeza e pecado, com Deus eternamente encerrado, os puros de coração empreenderão plenamente o que é ver Deus. Que essa seja sua porção, amado, e a minha também para todo sempre. Terceiro ponto. Agora, por último e muito brevemente, devo lembrar-lhes que esta purificação do coração é uma obra divina. E acredite quando digo que nunca é um trabalho desnecessário. Nenhum homem, exceto o homem Cristo Jesus, nasceu com um coração puro. Todos pecaram, todos precisam ser purificados. Não há ninguém bom, não nenhum. Deixe-me assegurar-lhes também que esse trabalho nunca foi realizado por qualquer cerimônia. Os homens podem dizer o que quiserem, mas nenhuma aplicação de água jamais melhorou o coração de um homem. Alguns nos dizem que no batismo, que significa a aspersão de bebês, eles regeneram e tornam membros de Cristo, filhos de Deus e herdeiros do reino dos céus. Mas aqueles que são aspergidos não são melhores que as outras pessoas. Eles crescem da mesma maneira que os outros. Toda cerimônia é inútil, e pior do que isso, pois é totalmente contrário ao exemplo de ensino do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma aplicação aquosa, nenhuma cerimônia externa poderá afetar o coração. Nem o coração pode ser purificado por qualquer processo da reforma externa. Muitas vezes tem sido feita uma tentativa de trabalhar de fora para dentro, mas isso não pode ser feito. Você também pode tentar dar um coração vivo a uma estátua de mármore trabalhando na parte externa dela com um martelo e um cinzel, e tornar um pecador puro de coração é um milagre tão grande como se Deus fizesse aquela estátua de mármore viver, respirar e andar. O coração só pode ser purificado pelo Espírito Santo de Deus. Ele deve ir sobre nós e nos cobrir com sua sombra. E quando ele vem até nós, então nosso coração muda, mas nunca antes disso. Quando o Espírito de Deus vem até nós, ele purifica a alma,
para seguir a linha dos ensinamentos do nosso Salvador no capítulo que temos diante de nós, mostrando-nos a nossa pobreza espiritual. Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa é a primeira obra da graça de Deus. Faz-nos sentir que somos pobres, que não somos nada, que somos pecadores indignos, mal merecedores do inferno. À medida que o Espírito de Deus prossegue com sua obra, a próxima coisa que ele faz é nos fazer chorar. Bem-aventurados os que choram. Lamentamos pensar que deveríamos ter pecado como pecamos. Lamentamos por nosso Deus, lamentamos pelo perdão, e então, o grande processo que efetivamente limpa o coração é a aplicação da água e do sangue que fluiu do lado dilacerado de Cristo na cruz. Aqui é, ó pecadores, que vocês encontrarão a cura dupla para a culpa e para o poder do pecado. Quando a fé olha para o Salvador sangrento, vê nele apenas o perdão do passado, mas a elimina da pecaminosidade do presente. O anjo disse a José: antes de Cristo nascer, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Todo o processo de salvação pode ser brevemente explicado assim. O Espírito de Deus nos encontra com corações imundos, e ele vem e lança uma luz divina em nós, para que vejamos que eles são imundos. Então, ele nos mostra que, sendo pecadores, merecemos suportar a ira de Deus e percebemos o que fazemos. Então ele nos diz: mas essa ira foi suportada por Jesus Cristo por vocês. Ele abre nossos olhos e vemos que Cristo morreu por nós, em nosso quarto lugar e lugar. Olhamos para ele e acreditamos que ele morreu por nosso substituto e confiamos nele. Então saberemos que nossos pecados nos foram perdoados por amor do seu nome. E o clamor do pecado perdoado passa por nós com uma emoção como nunca sentimos antes. E no momento seguinte o pecador perdoado clama: agora que estou salvo, agora que estou perdoado, meu Senhor Jesus Cristo, serei teu servo para sempre. Eu matarei os pecados que me mataram, e se tu me deres força para fazê-lo, eu te servirei enquanto eu viver. A corrente da alma do homem correu antes para o mal, mas no momento em que ele descobre que Jesus Cristo morreu por ele e que seus pecados lhe foram perdoados por causa de Cristo, toda a corrente de sua alma corre na outra direção, em direção àquilo que é certo. E embora ele ainda lute contra sua velha natureza, daquele dia em diante o homem é puro de coração, isto é, seu coração ama a pureza, seu coração busca a santidade, seu coração anseia por perfeição. Agora ele é o homem que vê a Deus, ama a Deus, se deleita em Deus, anseia ser como Deus e aguarda ansiosamente o momento em que estará com Deus e o verá face a face. Esse é o processo de purificação, que todos vocês possam desfrutar dele através da operação eficaz do Espírito Santo. Se você estiver disposto a recebê-lo, ele será proclamado livremente a você. Se você realmente deseja um novo coração e um novo espírito correto, eles serão dados a você graciosamente. Não há necessidade de vocês tentarem se preparar para recebê-los. Deus é capaz de operá-los em você nesta mesma hora. Aquele que acordará os mortos com o toque da trombeta da ressurreição pode mudar a sua natureza com a mera vontade de sua mente graciosa. Ele pode, enquanto você está sentado nesta casa, criar em você um novo coração, renovar um espírito correto dentro de você e enviar-lhes um homem tão diferente daquele que você era quando entrou, como se fosse uma criança recém-nascida. O poder do Espírito Santo para renovar o coração humano é ilimitado. Diz alguém, gostaria que ele renovasse meu coração, que ele mudasse minha natureza. Se esse é o desejo do seu coração, envie essa oração ao céu agora mesmo. Não deixe o desejo morrer em sua alma, mas transforme-o em uma oração. E então expire-o para Deus e ouça o que Deus tem a lhe dizer. É isto. Vinde agora e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, serão como a lã. Ou isto, crê no Senhor Jesus e será salvo. Salvo do seu amor ao pecado, salvo dos seus velhos hábitos e tão completamente salvo, que você se tornará um dos puros de coração que vem a Deus. Mas talvez você pergunte, o que é acreditar no Senhor Jesus Cristo? É confiar nele,
Oh, se todos pudéssemos confiar em Jesus Cristo agora. Oh, que aquele jovem perturbado ali pudesse vir e confiar em Jesus. Você nunca se livrará de seus problemas até que o faça. Mas, querido amigo, você pode se livrar deste nesse exato momento, se acreditar em Jesus. Sim, embora você tenha lutado em vão contra seus maus hábitos, embora tenha lutado com eles severamente e resolvido, apenas para ser derrotado por seus pecados gigantescos e suas paixões terríveis, há alguém que pode conquistar todos os seus pecados por você. Há alguém que é mais forte que Hércules e pode estrangular a Hidra da sua luxúria, matar o leão das suas paixões e limpar o estábulo alguiano da sua natureza maligna, transformando os grandes rios de sangue e água de seu sacrifício expiatório diretamente através de seu corpo e alma. Ele pode fazer e manter você puro por dentro. Oh, olhe para ele. Ele foi pendurado na cruz, amaldiçoado pelos homens, e Deus fez dele pecado por nós, embora ele não conhecesse pecado, para que pudéssemos ser feitos por justiça de Deus nele. Ele foi condenado a morrer como nossa oferta pelo pecado, para que pudéssemos viver para sempre no amor de Deus. Confie nele. Ele ressuscitou dos mortos e subiu para a sua glória. Está à direita de Deus intercedendo pelos transgressores. Confia nele. Você nunca poderá perecer se confiar nele, mas viverá com 10.000 vezes 10.000 mais, que foram todos um Salvador e todos salvos pela graça, para cantar sobre um Salvador poderoso, capaz de salvar perfeitamente todos aqueles que se chegam a Deus por ele. Que Deus conceda que todos vocês sejam assim salvos, para que possam estar entre os puros de coração que verão a Deus e nunca deixarão de vê-lo, e ele terá toda a glória. Amém, amém.